Gerhard Hajar é um artista que se multiplicou em muitos durante a trajetória profissional. A música, o teatro, a literatura, o patrimônio histórico, o rádio e a pesquisa em todas essas áreas são focos do interesse dele. Produziu diversos materiais e espetáculos e atualmente dirige os teatros Cine Glória, Teatro Rafael Greca e o Teatro Italanandi. Bem, já deu para perceber que se trata de uma personalidade com um currículo intenso e que eu não vou conseguir contar todos os detalhes para vocês. Ele mesmo vai contar, porque ele está aqui no estúdio e vai conversar comigo agora. Tudo bem, Gerhard? Tudo, obrigado pelo convite. Nós ficamos muito contentes, porque até então só nos via as matérias aqui que a gente mostrava dos teatros, das produções, não é? É verdade. E agora podendo conversar aqui. Você já me contou de antemão que o Festival de Ópera está confirmado para novembro deste ano. No Teatro Guaíra e também na Capela Santa Maria. Né? Vão ser feitos 2 concertos e 4 óperas, sendo delas 2 óperas brasileiras. O ano passado foi a primeira edição e agora está indo para a segunda, não é? Essa questão da questão paranaense, os temas paranaenses, é um foco também do teu interesse, sempre, né? Em relação à ópera. Conta pra gente um pouco. Quanto à ópera, parece que o Paraná nunca teve ópera, né? E por muito tempo nós pensamos que nós nunca também havíamos produzido ópera, porém nós fomos um grande centro difusor de música erudita do Brasil. Nós tivemos nada menos que 70 grupos estrangeiros passando no início do século XX por Curitiba, quando o Guaíra era hoje na Alameda Doutor Muricy, quase esquina com a Cândido Lopes. Isso é quase novidade para as pessoas, né? Que o Guaíra foi fundado em 1876, é um dos teatros mais antigos do Brasil, né? Mas nós éramos um dos maiores centros de ópera da América do Sul. Verdade. Era São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Curitiba. E com o fechamento do Guaíra em 37, nós perdemos as grandes companhias de ópera que vinham para cá da Alemanha, da Inglaterra, da Áustria, da Espanha, e também paramos de produzir as nossas próprias óperas, né? Nossos grandes nomes, como Augusto Stresser, Benedito Nicolau dos Santos, Luiz da Silva Bastos, acabaram parando por compor por falta de um público específico. Claro. E você se interessa em movimentar esse público também. Aqui tem muito profissional ainda, ainda não, né? A gente está sempre vendo aí muitos talentos surgindo em relação à música erudita para a produção dessas óperas. É interessante porque Curitiba é uma cidade de porte médio, né, comparado com outras cidades do Brasil, outras capitais do Brasil. Nós temos 3 escolas de artes. Nós temos o de Artes da Universidade Federal, temos a Escola de Música e Belas Artes e a Faculdade de Artes do Paraná, que inclusive esse ano faz 100 anos do seu embrião, lá da escola do Léo Kessler. Verdade. E nós formamos ótimos profissionais e nós temos um público cativo. Nós, no ano passado, divulgamos o festival por 3 dias e meio. Nós levamos 1.200 pessoas pagantes para o festival. Então, nós temos um público para isso, que gosta, um público a ser formado ainda e temos bons profissionais. É interessante ressaltar que a ópera não é só música erudita. Claro. Nós temos, por exemplo, composições ainda inéditas de Chiquinha Gonzaga, que uma delas ainda vamos montar esse ano no Guaíra, que é uma ópera, uma opereta feita em choro. Benedito Nicolau dos Santos, quando escreveu aqui em Curitiba Marumbi, em 28, ele pegou ritmos de foxtrot, ritmo de valsinhas de bar e colocou isso dentro de uma estrutura operística. O Brasil tem essa característica. Bom, a tua relação com a música é muito forte e vem aí de longa data, né? Inclusive, essa descoberta, não é, do primeiro hino de Curitiba faz parte de todo esse balaio aí de descobertas musicais. Data de quando? 1928. É o primeiro hino que estava desaparecido, a prefeitura não tinha notícias mais do hino, os nossos mais velhos amigos, já quase centenários, já não lembravam mais do hino inteiro. E, por acaso, durante a restauração da Ópera Marumbi, cujos originais a família muito nos cedeu o material, e o maestro Jaime Zenamon, que tem que ser citado como meu grande partner na pesquisa e na restauração da música nativa aqui do Paraná, começamos a cruzar que aquelas histórias de um velho hino desconhecido estavam no final da Ópera Marumbi. Deu para restaurarmos e devolver à cidade, esse que foi o primeiro canto. Legal, eu tô aqui com a partitura na mão, hein? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, falamos sobre música, vamos falar mais aqui com o Gerhard e daqui a pouco também vamos ver a exposição Mulher de Fases da artista Késia Talizin. Segura aí. Estou aqui conversando com o produtor, dramaturgo, diretor também, não é? Gerhard Hajar. Muito bem, falamos um pouco sobre música, mas a tua trajetória aí também. Você é formado em Direito, especialista em Direito Socioambiental, licenciado em Pedagogia, bacharel em Ciência Política e tudo isso na arte onde se comunica. Em todas. Em tudo, né? Eu acredito que a arte é a comida e
e a cultura, a educação é o que faz a gente digerir essa cultura, essa comida. Então é um alimento que nos faz nos ver vivos e críticos e contestadores. Então todo conhecimento contribui. Todo artista tem que ter sempre um pensamento multidisciplinar, né? Então, acho que eu me preparei desde o primeiro dia que eu pisei na escola, desde o primeiro dia que eu tive a primeira lição com a minha mãe, a já ser um artista. Claro. Você não consegue dissociar, quando você está fazendo um projeto, esse pensamento mais social, mais político, dentro do que você está preparando para o público? Eu acredito que, se eu consigo mobilizar o pensamento do público, eu estou tendo um ato político. Tá. Né? Não um ato partidário, um ato político. Claro. O fato de nos posicionarmos contra ou a favor é um posicionamento político no termo científico da política, não no termo partidário. E aí a arte pode se prestar a nos dar essa visão sem véus e sem penumbras, né? Muito mais clara. Com certeza. Isso também te motiva a construir, a dirigir os teatros, que a gente já falou, né? O Teatro Cine Glória, o Rafael Greca, Ítalo Nandi. Os teatros são esses espaços da liberdade, né? E quanto mais abrirmos teatros, mais liberdade teremos dentro da cidade, mais a cidade vai pertencer aos munícipes, né? Os teatros são o que os gregos faziam de melhor, que era a política, era dar a cada um o seu espaço dentro da sociedade. Os gregos chamavam de idíons aqueles que não participavam do meio social, aqueles que não tomavam posições. Hoje chamamos esses idíons de idiotas. Com os teatros, com os músicos, com a arte, nós teremos menos idiotas e mais pensantes. Então, no meu pequeno pensamento, eu acredito que essa é a função social da arte. Claro. Então, abrir teatros é transformar uma sociedade, um meio de pessoas mais críticas, mais pensantes. Esse é o meu primeiro pensamento quando todo dia eu abro ou fecho o teatro, eu acolho ou produzo uma produção. Você está lá todos os dias? Sempre, ou ali ou na órbita dos teatros. Claro. Né? E a curadoria para esses espaços? Eu sou contra o dono do teatro dar o tom do teatro. Eu acho que o que se produz na cidade é que tem aquela inércia e aquele campo em torno que acaba atraindo ou não para dentro do teu espaço. Então, os amigos, os amigos dos amigos, aqueles que ouviram falar, acabam trazendo as produções e a gente acaba dando pauta para tudo. Eu sempre digo que toda produção que cai dentro dos nossos teatros, eles são uma coprodução nossa, porque a gente sempre acaba ajudando a produzir ou a colocar mais coisa. Mas é muito difícil você deixar os seus conceitos, né, para comprar a ideia dos outros. Mas esse é um exercício difícil, mas necessário. Porque nós acabamos por deixar o nosso julgamento estético, acabando entender a estética do outro a partir do outro, né? Do outro grupo, da outra linguagem. Por isso que acabou que o Teatro Glória acabou sendo o teatro que mais tem variedades de produções, desde dança até música erudita. Nós somos o único teatro particular que investe em música erudita. Com certeza. E vocês estão com planos aí futuros para esses teatros? O que a gente vai poder conferir agora? O Festival de Teatro está se aproximando, não é? A partir do dia 22 agora de março. Muita coisa vai acontecer na cidade e com certeza nesses espaços também. Nena Inoue, com seu espaço cênico, está com a abertura do primeiro Curitiba Mostra. Serão 5 peças no Teatro Ítalo Nandi e na Sala Anexa, na Rua São Francisco 179. Serão apenas autores curitibanos paranaenses, né? Dalton Trevisan, Jamil Snege. Então, aqueles que pensaram e falaram por aqui, serão eles colocados em nossos palcos. Muito bacana. Vamos para a nossa segunda pausa? Na volta, vamos saber sobre os filmes e prêmios do último Oscar. Um minutinho. Papo, então, com o entrevistado de hoje, Gerard Rajar, que estamos falando sobre produção. É verdade mesmo, né? Quando o ator ele consegue ter esse passo, né, de sair daquele lugar de comodismo e consegue, então, entrar na arte de fato, se testar e se provar. Você já presenciou muitos movimentos desses em carreiras? Já. Quando o ator deixa de ser ele e começa a ser o personagem de fato, muitos grandes atores, como Mayakovsky, por exemplo, tinham por esporte perguntar para os amigos, quando terminavam uma peça, se reconheceram qual dos personagens da peça era ele. Olha só. Então, quando o ator fica irreconhecível como a sua pessoa civil e passa a ser somente tão convincente que ele próprio não acredita que aquele personagem é ele. Você acompanhou o Oscar? Acompanhei. Não tem como não acompanhar, né? E você estava torcendo por alguém, em especial por algum filme, alguma indicação? Eu assisto o Oscar como assisto uma peça circense, só para ter a surpresa. Que ótimo. Bom,
Estamos aqui falando sobre produções, enfim. O que você está planejando agora, os próximos... A gente já falou um pouco dos teatros do festival. O que está vindo pela frente aí? Nós estamos lançando agora, no dia 28 de março, agora, numa segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, o livro Curitiba Visões, um livro que reúne as premiadas fotos do Nani Góes, que é um dos maiores fotógrafos do Brasil, Prêmio ESSO de Fotografia. Este livro. Muito bem. A organização é minha e nós reunimos 77 textos de 77 personagens de Curitiba que ajudaram a construir a cidade. Bacana. O prefácio do Jaime Lerner, a apresentação do Rafael Greca, e o livro é recheado de impressões e emoções sobre a nossa cidade. E é impossível não balbuciar o livro sem ter pelo menos um suspiro nas fotos do Nani, ou uma concordância ou discordância, ou nos deixar uma lágrima escorrer em lembrar dos nossos antigos nomes da cidade aos nomes atuais. Essa é a nosso próximo lançamento da editora Guairacá, que é um dos braços da nossa Guairacá Cultural. E estamos já no prelo, já praticamente pronto, Monumentos de Curitiba, que é o inventário de todos os monumentos da cidade. Até a própria prefeitura não possui um inventário do patrimônio artístico dos logradouros públicos. Nós pesquisamos, positivamos isso em livro e vamos lançar, junto com o primeiro CD da Orquestra Rabecônica, do Mestre Aurélio. Verdade. E um caderno de partituras do folclore rabecônico, do folclore de raiz do litoral do Paraná. Não, a gente percebe aqui, com este breve papo aqui com o Gerard, que essa relação das raízes do Estado, do município, são muito importantes, não é? Resgatar todo esse material. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque nós não podemos, já que somos, o jeito é ser, né? Segundo Clarice Lispector, já que somos, o jeito é ser. Somos paranaenses. O jeito é ser paranaense de corpo e alma. Não tem como renegar a nossa origem maravilhosa, musical, artística, não tem como apagar os nomes do Paraná. Por mais que nós tenhamos que fazer um esforço hercúleo para que esses nomes sejam relevados e mostrados para o Brasil inteiro, nós paranaenses temos a obrigação de herdarmos essa grande cultura, estudarmos e temos também a obrigação de passarmos para a próxima geração essa... Então, é muito importante, é muito importante. Não adianta nós falarmos que a tua xará Iria Correia foi a primeira pintora do Brasil, que o primeiro homem na história do Brasil, no século XVIII, a ser aquarelista, a ser um artista plástico, é um escravo forro de Curitiba. Se nós não mostrarmos essa obra para o Brasil, Verdade. Não adianta reclamarmos que o Nordeste aparece muito e nós no Sul não aparecemos nada, se nós próprios do Paraná não somos capazes de poder mostrar isso. Bacana. Então, é obrigação nossa fazê-lo no Paraná. Para saber mais, é só entrar em contato com a produtora, com o site da Guairacá Cultural. guairacacultural.com. Muito bem. Todo o material, você pode se informar com a devida propriedade de um paranaense, um curitibano, certo? Gerard, adorei o papo. Imagina, eu que adorei. Obrigado pelo convite, é sempre uma alegria falar contigo. Que bom. Bom, a gente encerra por aqui.